Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu estou aqui para falar sobre algumas emoções, como a gente pode sair de algumas emoções que não estão nos ajudando. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like para contribuir e espalhar essa mensagem para mais pessoas. Essa semana eu queria compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo. Aconteceu um episódio de eu estar ouvindo alguns vídeos no YouTube, de estar estudando mais sobre a lei da atração, de como a gente muda assim a nossa vibração com mais eficácia, com mais rapidez. E me aconteceu algo que surgiu uma sombra, aquilo que a gente chama de sombra ou, algum sentimento ali que eu sabia que eu já precisava olhar para ele há algum tempo, mas que eu estava ignorando, porque eu sabia que não ia ser fácil. E aí, eu comecei devagar, eu comecei a fazer um processo de acolhimento desse sentimento, eu personalizei esse sentimento, eu dei um nome para esse sentimento, eu escrevi para ele, eu perguntei algumas coisas para ele, e ela, na verdade, né, que eu chamei de ela, eu chamei de Cal, mas no feminino. E eu comecei a acolher a Cal, eu comecei a conversar com ela, eu comecei a entender o que estava acontecendo, por que que eu estava agindo daquela forma, alguns gatilhos que eu percebi que eu tinha, e eu estava nessa reflexão, e aí eu entrei em crise. Aí eu comecei a ter os comportamentos que eu não queria ter, e aquilo me deixou de uma maneira tão mal, tão mal. E aí eu falei assim: "Gente, como é que eu saio dessa? Eu tô tentando sair dessa e não consigo. Eu tô tentando fazer vários tipos de coisas e não tô conseguindo". Porque eu comecei a ter uma certa ansiedade, porque eu não queria viver aquilo. Eu não queria estar passando por aquilo novamente. E aí eu percebi o quão mal eu me trato quando eu estou em crise, quando eu tenho comportamentos que para mim não seria o certo, não é o adequado. O erro, sabe errar quando você erra? E aí eu comecei a entrar em crise, eu comecei a perceber que eu falei assim, é claro que eu entrei em crise, eu tive pensamentos que eu não gostaria, eu me critiquei muito, eu me culpei muito, eu até tive uma coisa, assim, de querer, tipo assim, eu não mereço tal coisa porque eu errei nisso. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí eu comecei a perceber, é claro que no momento que eu tive essa crise, eu não percebi essas coisas que eu vou falar pra vocês, eu tive que me acalmar, eu tive que, passar um tempinho e começar depois a analisar tudo aquilo que eu passei. Então aí, depois que eu comecei a analisar, eu comecei a perceber que eu não me trato bem quando tem algum tipo de erro que às vezes nem é um erro, tá, às vezes é uma percepção minha de eu achar que algo que eu fiz estava errado, e às vezes nem estava errado, mas é uma percepção. E eu comecei a perceber, as críticas que eu na minha mente vinham, eu comecei a perceber os comportamentos que eu tinha, porque, com esse erro, eu percebi que eu começo a me privar de outras coisas que não tem nada a ver, simplesmente para me punir por ter feito esse erro. Porque quando até falo, né, a personificação desse sentimento, a Cal, quando a Cal veio e errou, é como se tivesse uma outra personalidade querendo corrigir a Cal, só que de uma forma muito agressiva, punitiva. E eu falei: "Gente, eu não faria isso com ninguém. Por que que eu estou fazendo isso comigo mesma?". Aí é onde você começa a ser mestre de si mesma, quando você começa a repetir, fala: "Não, tá errado, não é assim que funciona".
A gente tem que ir por outros caminhos, a gente tem que ver outras formas, não preciso me punir dessa forma, eu não preciso me criticar dessa forma, porque eu errei. É você começar a refletir para entender o comportamento, entender da onde está vindo. É claro que isso eu sei que eu ainda tenho que aprofundar mais. Essa foi uma reflexão mais superficial desse acolhimento que eu fiz dessa sombra, desse desses comportamentos, dessa personalidade que às vezes a gente assume por em alguma área. E às vezes essa atitude nessa área que eu tive, a raiz pode ser em uma outra, uma raiz mais profunda. Inclusive o vídeo que eu estava assistindo, ela estava falando muito sobre algumas personalidades que a gente assume, algumas, vamos dizer assim, a gente assume algumas coisas pra gente inconscientemente para proteção. Então, uma pessoa que ela tem uma personalidade, porque a gente é cheio de personalidade dentro da gente, e dependendo do gatilho que é acionado, essa personalidade ela vem, vamos dizer assim, como se fosse realmente um personagem. Aí vamos supor, ai, tem uma pessoa que ela te critica em algo, ela pode te criticar em qualquer outra coisa, ela pode comentar qualquer coisa, mas esse algo parece que pega bem na ferida, e aí você tem uma reação que você não gosta, porque você assume essa personalidade com esse gatilho, que o gatilho é essa crítica. E aí, às vezes, você tem aquele comportamento que você não queria. Então, às vezes às vezes é um comportamento assim: "Ah, eu como demais. Ah, eu gasto demais, eu falo demais até o que não devia", que os gatilhos vão acontecendo. Tem vários tipos de gatilhos que podem desencadear padrões de comportamento que tá te prejudicando. Por que eu tô vindo falar isso? Porque na hora que você entra em crise, é difícil, assim, sair sozinha. Às vezes você vai ter que criar um plano. Olhar para aquilo e falar: "Ó, quando você estiver melhor", criar um plano para que você consiga sair daquilo sozinha ou se não conseguir, ter alguém que te ajude a voltar ao seu eixo. Um tempo atrás, inclusive, eu veio, assim, para mim aqueles vídeos curtos, YouTube, Instagram, não me lembro que rede que veio, em que a pessoa ela estava para ter uma crise epilética, se não me engano. E ela tinha um cachorro, e o cachorro percebeu que ela estava para ter essa crise e já, fez tipo uma preparação com ela. Ela sentou num lugar, aí ele foi lá, já pegou o remédio dela, ela já tomou o remédio e ele ficou ali junto com ela. Quando a gente tem esse tipo de crise, eu sei que é uma crise, tem coisa a gente não consegue controlar, às vezes a gente não tem esse auxílio. Mas às vezes quando eu percebo que eu falo: "Opa, espera aí, meu coração tá acelerando aqui, eu tô percebendo que eu tô ficando com muitos pensamentos acelerados, não tô conseguindo focar nas coisas que é pra fazer, tô querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo", que é isso que acontece comigo quando eu tenho uma crise, assim, de ansiedade. Uma crise que eu falo, assim, sabe quando a ansiedade vem e aí você fica: "Ai, que nossa", porque você começa a pensar muito rápido. E aí, quando eu percebo, o que que eu faço? Se eu tô sentada, eu levanto, eu vou andar, eu vou fazer coisas manuais, mais manuais que eu não tenha que pensar muito. Eu vou beber água, se eu não tenho essa possibilidade de fazer coisas muito manuais, eu levanto, eu vou ao banheiro, eu vou tomar água, e aí eu começo a prestar atenção na minha respiração. E às vezes o pensamento: "Ai, mas eu tenho que fazer tal coisa". Não, é só um minutinho, eu fico assim conversando comigo, é só um minutinho que você vai ficar aqui respirando. Um minuto, nossa, um minuto passa tão rápido, e não vai te prejudicar em nada. Eu tenho que me convencer a me acalmar durante alguns minutos para eu poder continuar. E às vezes eu tenho que fazer uma coisa completamente diferente do que eu tô fazendo,
para tirar o foco daquilo. Então você vai mudando o seu foco para que você consiga sair desse tipo de crise. Eu vou abordar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas eu acho que por hoje você já começou a entender que às vezes você precisa mudar um pouco o foco, acalmar, para conseguir resolver isso aí que tá aí dentro. Então é isso, espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Um beijo!